Modalidades de ensino. Parte 1. Definição de modalidades de ensino. Chegamos agora exatamente num ponto que vai trabalhar, que vai considerar a diversidade, que são as modalidades de ensino. Então vejam como que se estrutura a nossa educação no nosso país, né? Ela é dividida na educação básica, na educação superior, daí tem seus diferentes níveis, mas dentro desse processo nós temos modalidades, onde se encaixam aqueles alunos que têm, grupos de alunos que têm diferenças, que têm características em comuns que são diferentes da maioria. A visão é mais ou menos essa, assim que a gente tem que pensar. Então, grupos de pessoas que têm características comuns que são diferentes dos outros grupos e assim por diante. Uma forma de preconceito, eu tenho dito isso, eu gosto de perceber isso, é olhar as pessoas que são mais diferentes que a gente como totalmente diferentes, né? Então, por exemplo, há um cadeirante andando num shopping, numa praça, e todo mundo olha para ele, quer dizer, né? E uma pessoa com o cabelo espetado, alaranjado, as pessoas também olham, né? Mas o olhar é diferente, né? Você olha uma pessoa diferente, com cabelo alaranjado, cheio de pontas, assim com curiosidade, até com um sorriso. Daí como que você olha um cadeirante, né? Você olha com pena, você não olha, ou qualquer coisa, você disfarça, que é pior. Amores da minha vida, aceitação, né? Tenho alunos cadeirantes, amputados, com deficiência visual, e a gente fala disso naturalmente, a gente até brinca com isso, a gente conversa com isso como eu conversaria com um menino que tem o cabelo alaranjado, verde, careca, sei lá, né? Então, as diversidades que as pessoas têm, querendo ou não, elas fazem parte dessa relação. A gente não pode, por exemplo, eu estou querendo dizer com isso, fingir que não existe. Muito bem, vamos lá às nossas modalidades de ensino. Tipos de ensino em nosso país e seu caráter flexível. Então, quais são as modalidades aceitas pela legislação em qual nossos alunos vão se enquadrar? Nós temos a educação escolar indígena, com todas as suas especificidades. Nós temos a educação especial. As pessoas pensam que quando a gente fala em diversidade, a gente só está falando na educação especial. Claro que ele é um foco importante, mas ele não é o único. Nós temos também a educação de jovens e adultos, conhecido como EJA. Nós temos a educação do campo, que muitas vezes ela é desconsiderada e é bastante importante. E nós temos a educação profissional também como uma modalidade, como uma especificidade. A legislação prevê essas modalidades, categoriza as diferenças dentro dessas modalidades e para cada uma delas há uma legislação específica e há direitos, deveres, possibilidades específicas. Como sempre, eu acredito que nós devemos conhecer as bases legais para poder reivindicar pelas coisas que são colocadas para nós. É importante esse conhecimento, principalmente como professor. Não que a gente tenha que saber tudo, o ideal seria realmente, né? Todos termos curso de administração, eu já penso assim, de direito. Por quê? Porque quando eu for lidar com os meus pares, ou mesmo com o Estado, que é o órgão que gerencia tudo isso, eu tenha embasamentos e fundamentos. Nós temos direitos que a gente não conhece muitas vezes e que pelo desconhecimento deles a gente não busca ou não respeita. E isso é muito preocupante. Vamos ver algumas das modalidades de forma mais específica. A educação de jovens e adultos, como nós sabemos, e segundo a lei, são aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental, médio, na idade própria. Eu, pessoalmente, sou absolutamente contra a educação de jovens e adultos. Ela não deveria existir. Não deveria existir. Por quê? Porque todos deveriam ter a oportunidade de frequentar a escola na idade padrão.
na idade certa. Certa e errada são conceitos estranhos. Não deveriam ter rabos nessa discussão. Todos deveriam ter acesso à educação formal, básica, e na idade determinada legalmente, né? E com todo o apoio possível. Inclusive, eu penso assim, que quando é período de estudo, o período é de estudos, até na graduação. Então já não deveria trabalhar. Eu acredito que na graduação as pessoas poderiam trabalhar um período, né? E estudar no outro período, mas não trabalhar o dia todo e estudar à noite. Porque isso não é produtivo. As pessoas cansam, são jovens, eu faço isso, né? Eu dou aula à noite no presencial e eu percebo o cansaço, a dificuldade e daí os prazeres da vida, a família, a casa, a saúde, a alimentação são prejudicados. Mas enfim, isso é um país utópico, é uma utopia, né? A minha utopia seria que todos tivessem a educação, a sua formação na idade certa. Será que os jovens fazendo estágio? Não, é perfeito, é maravilhoso o jovem fazendo estágio. Porém, sempre respeitando, mais ou menos como funcionam alguns estágios, respeitam os períodos de avaliação, os períodos de estudo, enfim, né? Então, ter a formação profissional, educacional e pessoal junto, para a gente ser mais feliz, para a gente ser mais normal, né? Sair dessa normalidade. A normalidade que a gente vê como normal. A educação profissional integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e as dimensões do trabalho, a ciência e a tecnologia. Então, o que a educação profissional tem? À medida que o jovem vai se formando na educação básica, ele também tem uma educação voltada para uma profissão. Algumas pessoas têm bastante dificuldades para decidir qual o caminho profissional que vai seguir. Algumas já estão, né? Eu tenho alunos assim lá do 5º ano que sabem, não, eu vou trabalhar com motor, eu quero trabalhar com carro, eu quero trabalhar com moto, futebol, né, gente? A maioria é futebol, assim. E poucos querem fazer educação física, mas daí é outra conotação que está envolvida com outros elementos, principalmente o econômico, né? E o de sucesso, de realização, enfim. Mas algumas pessoas têm clareza, a maioria delas não tem. De repente, circular por diferentes áreas de formação profissional é interessante. Uma coisa que me deixa triste, a gente tem que repensar, é o seguinte: muitos profissionais, eles são profissionais por acaso. Então, eles não são assim, eu quero trabalhar na área contábil. Então, adoro números, adoro cálculo, eu gosto de cuidar do dinheiro, brinco de banco imobiliário, eu acho legal. Então, a minha vocação é para isso, eu vou lá e trabalho nisso. São poucas as pessoas que têm esse entendimento. A maioria, assim, venha na firma lá, tem um estágio, daí você entra e acaba indo e acaba sendo, né? Eu estou sendo isso até depois. Então, esse trabalho teria que ser repensado, essa visão teria que ser repensada para respeitar a diversidade. A educação especial, ela é ofertada para educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. As pessoas, quando falam em diversidade, pensam na educação especial, no grande foco da educação especial, porque ela é muitas vezes vista assim, você vê, né, a pessoa com algum tipo de deficiência, um cadeirante. Então, o olhar é voltado para isso, mas eles não é só isso a diversidade, tá? A gente tem que olhar, tem que se preocupar e realmente precisa muito cuidado, porque as escolas não estão preparadas, os profissionais da educação não estão preparados e as pessoas também não, para conviver, né? Quem não tem contato, não tem preparação, não sabe o que fazer muitas vezes. Eu, como professora, já aconteceu isso, muitos anos, né? Eu fiz muitos erros, cometi muitos erros com alunos com algum tipo de deficiência, aluno da educação especial, porque eu não sabia o que fazer. Então, essa preparação é que precisa ser feita. Um detalhe é que enquadram-se nesse grupo as crianças com altas habilidades e superdotação. Que são, no meu ponto de vista, e é um dos meus objetos de pesquisa também, uma classe que é esquecida. Eles são bem inteligentes, então eles andam sozinhos, e não é isso,
né? Muitos alunos são marginalizados, alunos superdotados, com altas habilidades e superdotação, são marginalizados porque não são entendidos ou não são encaminhados. É um problema relativamente sério na educação também. Temos a educação escolar indígena, que é a educação escolar para o povo indígena, a educação do campo, que propõe adaptações ao ensino para a população rural, mediante a peculiaridade de cada região. A educação indígena é aquela que respeita, que volta-se e respeita as origens de formação dos índios. Infelizmente, a mescla entre os índios e os não índios, né, os povos indígenas e não, acabam se misturando e a nossa cultura é imposta à cultura deles. Como se a nossa fosse certa, verdadeira e única, e a deles fosse diferente ou fosse só algo para ser apreciado e diversificado sem o devido respeito. Então, mais do que qualquer coisa, é preciso o respeito. Eles têm que ter acesso à nossa cultura, mas têm que manter e respeitar a cultura deles também. Tanto que a lei prevê que as aulas sejam trabalhadas na língua dos indígenas. Eles vão aprender a língua portuguesa, sim, mas a língua indígena de cada região. A educação do campo é maravilhosa, é uma preocupação, um olhar que a gente tem que ter bem cuidadinho. Por quê? Porque a tendência de voltar para o campo está acontecendo, né? Quando possível, lógico. Então, aquela migração do campo para a cidade está começando, quer dizer, é um movimento, né? E a gente tem que valorizar realmente, principalmente por causa das produções e dos avanços tecnológicos. Então, tem acontecido muita escola de campo e isso tem que ter um olhar especial, né? Principalmente na educação básica também. E, por último, a educação à distância, minimizar diferenças geográficas e financeiras. Esse objetivo da educação à distância, ele está começando, a gente tem percebido que ele está começando a se dispersar. Então, quem fazia educação à distância, quem tinha problemas, né, morava muito longe, não tinha acesso à escola ou financeiro. Atualmente, volta-se mais para o financeiro. Então, as pessoas têm possibilidade, sim, de ir a uma escola, de ir a uma faculdade, enfim, mas elas optam por ser mais barato, mais acessível. Algumas pessoas falam que é mais fácil. Eu faço curso à distância, eu sou tutora também, mas eu não acho que é mais fácil, não. Eu acho até que exige mais responsabilidade da gente, porque a gente tem que ter muita disciplina ao estudar. O aluno na educação à distância, da EAD, tem que ser muito disciplinado. E quem conduz o caminho da educação dele é ele mesmo. Então, isso é bem interessante. É um grupo de pessoas, é um grupo diverso que precisa ser estudado com bastante carinho e atenção. As modalidades de ensino buscam a inclusão de alunos que têm um diferencial maior que os outros, sem interesse em igualar os alunos. Então, ninguém quer igualar ninguém. Proporcionar o desenvolvimento de todos com suas características próprias, e a diversidade deve ser trabalhada de forma flexível e autônoma, a fim de garantir os direitos e deveres de todos. Aqui eu acho bem legal falar o seguinte: a diversidade não quer igualar ninguém. Nós não queremos pessoas iguais porque isso é impossível. Mas o que a educação para a diversidade quer? Que todas as pessoas sejam autônomas, tenham autonomia de pensamento e de escolha, de pensamento crítico, não do senso comum, né? Que tenham possibilidades de sair do senso comum e ser verdadeiros cidadãos. A ideia é essa. Vimos modalidades de ensino, desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.